Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nesta tarde e noite, nós queremos refletir sobre o tema: você tem medo? No momento em que estamos vivendo, um momento atípico, que creio que nenhum de nós havia passado antes, o sentimento, esta palavra medo, nunca esteve tão presente na minha vida e na vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Eu quero, antes de mergulhar no tema, falar para vocês, contar para vocês a história de dois homens aprisionados pelo medo. A história de Yoshio Imakawa e Tsuki Kakaushi, que viveram 60 anos aprisionados pelo medo. Você me perguntaria, mas como é possível essa precisão toda? 60 anos, exatos 60 anos, aprisionados pelo medo? Como é que isso aconteceu? Imakawa e Nakaushi viveram 60 anos numa prisão sem grades, numa prisão sem fechaduras, numa prisão sem cadeados ou guardas. Nada os impedia de serem livres. Nenhum guarda os vigiava. Nenhuma tranca, nenhuma grade impedia o progresso deles para a liberdade. Mas como é possível terem ficado 60 anos numa prisão imaginária? Eles eram soldados e membros da 30ª Divisão do Exército Imperial Japonês, enviado na Segunda Guerra Mundial para uma missão na ilha de Mindanao, que fica a 600 milhas de Manila, capital das Filipinas. As suas fileiras foram devastadas em ferozes batalhas com as forças de infantaria dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra. Os alemães se renderam antes, mas as tropas asiáticas, inclusive os japoneses, se renderam somente em setembro de 1945. Eles receberam ordens, depois da sua derrota acontecida ali naquela ilha, de reagruparem num determinado local para a retirada imediata da ilha. Ou seja, recuaram e se retiraram. Acontece que Imakawa e Nakaushi não conseguiram chegar a tempo ao local de encontro e foram deixados para trás no ano de 1944. Durante 60 anos, esses homens ficaram escondidos na selva e nas cavernas montanhosas daquela ilha, lá nas Filipinas, sem saber que a Segunda Guerra havia terminado, com medo de serem julgados pela corte marcial japonesa e condenados à morte por deserção. Em maio de 2005, Yoshio Imakawa, agora com 87 anos, e Suzuki Nakaushi, com 85, foram encontrados e revelaram a sua surpreendente história. 60 anos, uma vida inteira, vivendo como prisioneiros do medo. Mas a nossa experiência nos dias de hoje
não tem sido diferente desses dois homens, aprisionados pelo medo. Milhares de pessoas vivem aprisionadas pelo medo, fugindo, se escondendo em cavernas, tanto em grandes metrópoles como em pequenas cidades, buscando encontrar soluções para as suas ansiedades e para os seus medos. Foi feito recentemente uma pesquisa numa amostra estatística com 4.693 pessoas de todas as regiões do Brasil e classes sociais. E foi traçado o mapa do medo. É claro que, como essa é uma pesquisa recente, o medo da Covid-19, pandemia pela qual atravessamos, foi apontado como um dos maiores medos nessa amostragem pesquisada. 62% das mulheres que compunham as 4.693 pessoas declararam que o seu medo era da Covid. 45% dos homens, o mesmo. As principais razões que eles apontaram para esses grandes percentuais do medo da Covid são os seguintes temores: superlotação de hospitais, falta de leitos e de insumos para o tratamento dos doentes, dúvidas sobre a eficácia das vacinas e, por último, os efeitos econômicos financeiros das quarentenas pelas quais temos vivido, impingida pelos estados, pelas prefeituras, e que certamente nos trarão uma grande conta a pagar. Ainda com relação ao medo da Covid, dentro desses entrevistados, os seguintes temores e impactos foram percebidos. 86% deles sofrem de ansiedade e angústia. 69% deles temem perder entes queridos. Temem perder pais, avós, amigos, esposos, esposas, filhos. 53% deles temem morrer ao contrair a doença. 43% deles temem pela situação econômica do país, mais uma vez manifestado a preocupação e o temor daquilo que nós podemos obter como resultados negativos das medidas e de tudo que está acontecendo no nosso país. 28% temem pela instabilidade política do país. Em todos os países há sempre situação e oposição. E como não poderia ser diferente, característica do ser humano, no momento em que deveria haver união, há oposição. Oposição tentando desestabilizar o atual governo, o governo da situação. 26% temem por seu equilíbrio mental e emocional. Mas nem só de Covid vivemos com medo. 48%, agora não mais daquele grupo estatístico, mas da população brasileira, tem medo da violência. Perguntados a essa amostragem de 48%, onde é que elas sentem mais medo? 85% disseram que o maior temor deles ocorre nas ruas.
46% deles dentro do transporte coletivo. Maior medo. 40% deles dirigindo no trânsito. Trânsito violento, pessoas violentas, assaltos, mortes, assassinatos. Na escola ou na faculdade, 25%, em função de eventualmente estar sempre ocorrendo chacinas dentro de escolas, de faculdades, de ambientes com aglomeração de pessoas. E até em casa, dos 48% que tem medo da violência, tem medo da violência os atingir na própria casa. Mas existem, além da violência, outros temores apontados nessa pesquisa. 68% temem ficar desempregados. 51% têm medo da polícia. Têm medo dos órgãos policiais de segurança. O que é um contrassenso. Órgãos que foram criados para dar segurança obtêm a desconfiança e provocam o medo de 51% da população brasileira. 35% tem medo da sua atual ou futura situação financeira. Se vão continuar com o mesmo patrimônio, se ele vai ser dilapidado. Isso para os que têm. Para os que não têm, até aquilo que tem que será lhes tirado. 35% estão preocupados se vão poder pagar as suas dívidas, se vão ter que contrair dívidas. 27% têm medo do câncer, uma doença maligna que na sua grande maioria ceifa as pessoas. Perda de direitos, 25% têm medo de perderem direitos trabalhistas em função da situação econômica do país depois da pandemia. Perda de direitos adquiridos até para quem está aposentado. Perda de direito para quem quer se aposentar. 20% tem medo da ausência, da falência do Estado, no que se refere à segurança, à educação, ao transporte, à saúde. No Brasil e no mundo inteiro, assim como na Gaúcha e Camauá, estão prisioneiros do medo. O psicanalista Robert Jefferson disse o seguinte: o medo é uma ansiedade que encontrou o objeto ideal, o ser humano. Mas eu queria mostrar para os irmãos que existem pelo menos dois tipos de medo. Existe o medo benéfico. Assim como existe colesterol bom e colesterol ruim, existe um medo benéfico e, com certeza, vamos ver a seguir o medo maléfico. O medo benéfico é aquele que podemos chamar de medo bom. É um medo profilático, que previne acidentes, doenças, sequelas e até a morte. Esse medo benéfico, ele está associado ao nosso instinto de sobrevivência que busca a preservação da vida. Ora, se eu não sei nadar, eu não vou mergulhar em águas profundas. O que é isso? É um medo benéfico, porque se eu mergulhar em águas profundas, eu vou morrer, afinal de contas eu não sei nadar. Previne acidentes. Se eu desenvolver uma velocidade tremenda nas estradas e ocorrer uma
imperícia de um outro motorista, uma falha na pista, uma falha no carro, eu posso me envolver num acidente. Pode me trazer sequelas e até a morte. Então, eu, por medo de sofrer sequelas e até a morte, ou de causar sequelas e causar a morte das pessoas, eu controlo a velocidade que eu ando na estrada. Um medo maléfico? Não. É o que podemos chamar de medo mau, medo tóxico, que nos paralisa e não nos deixa fazer o que devemos e precisamos fazer. Ou seja, nós precisamos viver a vida. Enquanto estivermos aqui, temos nossas responsabilidades, nossas atividades, mas pessoas com medo se paralisam e deixam até de fazer aquilo que precisa fazer, que deve fazer. É um medo que exagera, é um medo que potencializa situações em nossa vida e nos tira da realidade e produz em nós um sentimento crônico que não passa, de preocupação, ansiedade e angústia. Esse tipo de medo é um medo maléfico, é um medo mau, é um medo tóxico. Mas o que a Bíblia tem a falar sobre esse medo maléfico? Sobre esse medo mau, sobre esse medo tóxico? A Bíblia nos fala alguma coisa sobre o medo? Queridos, pergunte, inquira-se, qual a instrução de Deus que mais se repete na Bíblia? Ame a Deus, não adultere, não roube, não mate, não seja orgulhoso. Poderia citar tantas outras importantes instruções que há na Bíblia, mas eu quero que você me diga qual delas mais se repete na Bíblia. A instrução de Deus para nós que mais se repete na Bíblia é: não temas. São 366 citações na Bíblia em que Deus nos diz: não tenha medo. Praticamente uma para cada dia do ano e uma de sobra para o ano bissexto. Assim como as demais instruções que a gente sabe que estão na Bíblia e que muitas das vezes nós não atendemos, não cumprimos, não a praticamos na nossa vida. Todos nós que estamos com medo tóxico, com medo maléfico, não estamos atendendo a instrução que mais aparece na Bíblia: não tenha medo. Agora eu pergunto, por que será que Deus fez questão de repetidas vezes nos ensinar a importância de vivermos sem medo? Superou tantas outras instruções. Há um motivo. Qual será esse motivo? Esta instrução é repetidas vezes mencionada na Bíblia porque nós pagamos um alto custo por vivermos com medo. Davi, quando estava sendo perseguido por seu filho Absalão, que o queria matar, e com parte do exército de Israel que estava do lado de Absalão, em uma das orações, ele declara e confessa: o meu coração
está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Eu pergunto para você, o medo tomou conta de você? O medo tomou conta da sua família? Se isso aconteceu, se isso está acontecendo, meu irmão, eu quero mostrar para vocês os altos custos do medo maléfico, do medo tóxico, do medo mau. O primeiro deles é: o medo limita o seu potencial. O medo vai impedi-lo de aproveitar e superar possibilidades e oportunidades que surgem na sua vida. Você vai ficar paralisado. Você não vai aproveitar oportunidades que Deus vai dar a você, porque você tem medo. Você vai experimentar estagnação ao invés de crescimento. Você vai ficar parado, limitado, estagnado, não vai crescer, porque você está com medo. Quando você sente medo, você paralisa e deixa de fazer aquilo que você sempre sonhou. Você lembra aí de alguma coisa que você sempre quis, buscou, sonhou, mas que na hora de realizar, o medo impediu você de alcançar esse sonho, esse desejo? Quantas vezes falamos, apregoamos, gostaria tanto de fazer alguma coisa assim, outra coisa assim, e na hora que temos a oportunidade, surge um medo, e ele paralisa, e ele limita o meu potencial de atingir aquilo que eu tanto sonhei. Meus irmãos, o medo limita o seu potencial e não permite que você alcance aquilo que Deus deseja para a sua vida. Portanto, toma cuidado. O medo não só impede a realização dos teus sonhos, como também a realização dos planos de Deus, dos sonhos de Deus para a sua vida. Porque a escolha é sempre sua. Cabe a você decidir se vai parar com medo ou se vai prosseguir. Com relação a Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, porque Ele mesmo disse: eu que conheço os planos que tenho para vocês, para mim, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Mas ainda assim eu tenho medo. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas eu não tenho esperança, porque eu tenho medo do futuro. Um exemplo que podemos ver no Evangelho de João, logo após a crucificação de Jesus Cristo, os seus discípulos se trancaram em uma casa com medo dos líderes dos judeus. Depois você dá uma olhada aí no livro de João, lê. Você vai ver que Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra estava removida. Ela chamou a Pedro, que veio com outro discípulo. Quando eles constataram, a reação deles foi medo. Medo de que alguém os acusasse de terem roubado o corpo de Jesus. E voltaram correndo para casa. Naquele mesmo domingo, à tarde,
os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas. Por quê? Com medo dos judeus. Perderam o privilégio de encontrarem Jesus como Maria Madalena encontrou ele, porque Maria Madalena continuou lá. E logo em seguida, depois daqueles 2 anos, o próprio Jesus apareceu a ela. Planos que Deus tinha para Pedro, para aquele outro discípulo não mencionado, e eles perderam essa oportunidade. Maria Madalena entrou para a história como a primeira pessoa a ver Jesus depois de ressurreto. Porque Pedro e os discípulos ficaram paralisados, estagnados, com medo. Eles que tinham uma grande missão diante de si, dada pelo próprio Senhor, e no entanto, estavam paralisados, estagnados, trancados dentro de uma casa, por causa do medo. Eu quero perguntar para vocês, a porta desta casa, onde os discípulos entraram, ela foi trancada pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? A arca, lá de Noé, Deus cita, Moisés nos conta que foi trancada por Deus pelo lado de fora. Aqui, até onde se sabe, quem trancou a casa foram os discípulos, com medo, aprisionados dentro de uma casa, assim como aqueles 2 soldados japoneses, aprisionados pelo medo. Por isso, o medo é sempre uma autoprisão e também é uma escolha. Aqueles soldados escolheram se auto-aprisionar naquela ilha. Os discípulos, até que Jesus aparecesse a ele, estavam aprisionados, trancados por eles mesmos, dentro de uma casa. Vimos que um dos custos do medo limita o seu potencial. Agora nós vamos ver que ele também reduz a sua alegria. O medo reduz a sua alegria. O medo vai sempre trazer frustração. E por isso, nós nunca conseguiremos viver com plena felicidade em nosso coração se tivermos medo. Se você vive com medo, você perde a verdadeira perspectiva da vida, que é vivê-la. Jesus veio para que vivêssemos com abundância. Mas, como estamos com medo, perdemos a alegria de viver. Paulo nos diz: alegrem-se. Alegrem-se sempre. Quando ele falou isso, estava em Roma, verdadeiramente preso numa cela com grades e guardas, não por vontade própria. Mas por que isso acontece? Por que quando a gente vive com medo, a gente perde a alegria, perde a perspectiva da vida que Deus tem para cada um de nós? Porque se você vive com medo, você vai tender a usar sempre a sua imaginação, o seu pensamento de maneira negativa. É por isso que alguém que pensa sempre de maneira negativa não pode ter felicidade. Pessoas com medo sempre imaginam o lado negativo das coisas. Esse jargão aqui, mas e se eu dirigir e bater o carro? Meu irmão, você já tem a carteira, já fez os testes, você tem que praticar. Vai com cuidado, anda devagar. Não, mas eu posso bater, eu posso me machucar, eu posso... E se eu machucar alguém dentro do carro? E se eu machucar
outra pessoa que está no outro carro? E se? Só coisas negativas. E se eu aceitar essa promoção e não der conta do serviço? Eu estou bem aqui, eu faço já o meu trabalho, eu até agradeço que fui reconhecido como um empregado competente, mas eu tenho medo. Eu não quero assumir essa nova responsabilidade. E se eu passar para essa nova função e eu não atender como estou atendendo agora, eu vou ser mandado embora? Eu vou ser despedido? E se eu me declarar e ela me rejeitar? Talvez a gente conheça alguma pessoa que foi amigo de alguém, homem e mulher, e que ambos ficaram com medo. Acabaram se distanciando, ele casa com outra, ela casa com outra, depois se encontram e depois declaram: poxa, eu até gostava de você, se você tivesse se declarado, mas e se eu tivesse me declarado e você tivesse me rejeitado? Coisas negativas. O medo reduz a sua alegria. Pessoas com medo, elas vão potencializar as situações que todos nós vivemos, mas ela vai incrementar, ela vai aumentar, e ela vai fazer as coisas parecerem sempre piores do que realmente são. Ela vai contar para você algo que talvez você não considere tão preocupante, tão grave. Mas ela, quando te contar, ela vai te contar com uma dimensão, com um perigo, com uma ameaça tão grande que você vai se assustar. O problema que ela está passando é o mesmo que diversas outras pessoas estão passando. Mas o dela é maior. O dela é pior. Por isso, medo e alegria são definitivamente incompatíveis. E dificilmente encontramos uma pessoa que tem medo e alegria ao mesmo tempo. Terceiro custo do medo. O medo destrói seus relacionamentos. O medo. Isso aconteceu lá no início. É tão antigo que o primeiro evento de medo que nós temos na Bíblia acontece lá no Jardim do Éden. Depois que o homem pecou, e quando Deus chamou Adão: onde está você? Como se ele não soubesse. Onde está você, Adão? Qual foi a resposta que Adão deu a Deus? Respondeu-lhe Adão: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. A frase já mostra o pecado. Adão, se não tivesse com medo e usado sinceridade, ele teria dito: ouvi a tua voz e tive medo, porque desobedeci a tua ordem. Mas não, ele colocou essa: porque estava nu. Mas não deu muito certo, porque Deus perguntou para ele logo em seguida: mas como é que você sabe que estava? E aí, o fim vocês já conhecem. Eu queria chamar a atenção para vocês: o medo destrói seus relacionamentos. Até aquele momento, Deus e Adão tinham um relacionamento. Adão se relacionava diretamente com Deus. Depois do pecado, depois do medo, depois da expulsão do paraíso, Deus não se relacionou mais diretamente com Adão. Pode ir lá pesquisar. O medo
destruiu o relacionamento entre Adão e Deus. Ele se escondeu? Sim. Por quê? Por medo. Medo nos leva a buscar esconderijos. Viram lá os discípulos? Entraram lá numa casa, lá, achando que estavam livres dos judeus. O medo, ele afeta quem somos e causa sequelas em nossa personalidade. Nós perdemos, nós ficamos com máscaras por causa do medo. O medo nos impede de demonstrar aquilo que realmente somos e inibe o que realmente estamos sentindo. A gente deixa de ser sincero por causa do medo. A gente deixa de falar a verdade por causa do medo. A gente deixa de ser verdadeiro por causa do medo. O medo nos leva a fingir ser alguém que não somos. O medo é a maior barreira no relacionamento de duas pessoas, quer seja no namoro, no noivado ou no casamento. Porque não temos coragem de dizer aquilo que realmente pensamos. E não temos coragem de demonstrar aquilo o que realmente somos. Os irmãos devem lembrar, quando eu falei, há alguns anos atrás, sobre as duas malas que temos. Uma mala com coisas boas, uma mala com coisas ruins. E enquanto a gente namora e enquanto a gente é noivo, a gente vai sempre na casa da namorada e na casa do noivo com aquela mala, com aquelas coisas boas. Gentileza, palavras doces, carinho, cortesia. Agora a mala, com as coisas ruins que nós temos, fica em casa. E aí o problema acontece quando a gente se casa, e aí você tem que levar uma mala que nem ela e que nem ele conhece. E quando abre essa mala, aí as máscaras caem. E a gente não revela o que temos na outra mala por medo. Medo de perder o amado, medo de perder a amada, medo de rejeição. Temos medo de falar sinceramente aquilo que nós somos, porque poderá desagradar aquele que ouvirá. Não vou falar isso não, porque... Não, mas olha só, é melhor você falar, porque é o que está acontecendo, você precisa dizer. Não. Eu tenho medo de desagradar, de depois ser rejeitado. Temos medo de nos sentir rejeitados e frustrados se as pessoas não gostarem de como nós realmente somos. E aí vivemos fantasias por medo. Medo da rejeição. Nos preocupamos em passar uma bela imagem para que as pessoas gostem de nós. Ah, o Eduardo é um cara excepcional. Olha lá, sorridente, simpático, sempre solícito. Mas nem tudo que a gente vê exteriorizado pode ser verdadeiro. Pode ser que a pessoa esteja evitando de mostrar e de falar aquilo que realmente sente, porque tem medo. O medo destrói os seus relacionamentos, porque pessoas que vivem com medo não sabem amar. Não sabem amar porque não conseguem se identificar sinceramente, não conseguem se abrir, falar a verdade. E aí, ela não consegue amar porque está sempre com medo, na expectativa de que um dia aquele relacionamento vai acabar. E por isso, também não sabe o que é ser amado, porque sabe que o que aquela pessoa ama em você não é verdadeiro. As pessoas que vivem com medo não conseguem manter compromissos e relacionamentos duradouros com as outras pessoas. De vez em quando a gente ouve alguém falar assim: rapaz,
O Zaqueu mudou muito. Ele era tão assim, ele era tão dessa maneira, ele era tão de outra maneira, e agora está diferente, mudou. Não, ele não mudou. Ele sempre foi o que você está vendo agora. Estava com você por alguma razão, por interesse, por qualquer outra razão. Até a hora que não foi mais conveniente a sua amizade, e aí ele se revelou, porque ele agora não tem mais medo de perder a sua amizade. Talvez alguém já tenha passado por uma situação como essa. O mesmo psicanalista nos diz o seguinte: muita gente deseja amor e intimidade, mas encontra o seu caminho bloqueado pelo medo de ferir-se, a preocupação de comprometer-se e o temor do abandono. Em quarto e último, o quarto e último custo do medo atrai aquilo que é negativo. Que é? Eu ouvi bem, Eduardo? Ouviu? Quem já não disse ou ouviu as pessoas dizerem: eu estava com muito medo que isso acontecesse, e de fato aconteceu? Não, Eduardo, que isso? Isso não é coisa de cristão, não. Acreditar em atrair coisa ruim, isso aí as pessoas, meu irmão, você está equivocado. Biblicamente você está equivocado. De fato, um cristão não atrai coisas negativas para a sua vida, porque um verdadeiro cristão, ele não tem medo maléfico. Ele só tem um medo benéfico. Mas se você tiver medos benéficos, você pode estar atraindo coisas negativas. Foi assim que aconteceu com Jó. Jó, capítulo 3, versículo 25. Olha o que ele diz. Depois de tudo que aconteceu na vida dele, aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Deus sabia, Deus era um homem que conhecia, Deus conhecia aquele homem chamado Jó, que era justo, mas ele tinha medo. Deus permitiu que algumas coisas acontecessem para que o Jó, que antes só ouvia falar de Deus e que tinha medo, ao final, a partir do capítulo 42, diz que antes eu só o conhecia de ouvir, agora eu te conheço com os próprios olhos. E a partir daquele momento eu tenho certeza que todos os medos de Jó desapareceram. Portanto, se nós temos medos maléficos, faça uma retrospectiva na sua vida, para que apenas não estejamos conhecendo Deus por ouvir, para que possamos de fato conhecê-los com os olhos sem medo. O medo, vocês vão ver agora, atrai aquilo que nós tememos. Vou dar alguns exemplos. Medo de sermos como nossos pais. Tem pessoas que, por razões diversas, não gostam de atitudes, de ações dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, e ele somatiza aquilo durante a sua infância, durante a sua adolescência,
E depois ele começa a dizer, eu não quero ser como seu pai, eu tenho medo de ser como meu pai, eu tenho medo de ser como minha mãe. Passa o tempo, e com todo esse medo, de repente ele se vê fazendo as mesmas coisas que seu pai e que a sua mãe. Medo das doenças. Pessoas que não podem ouvir falar em doença. Pessoas que quando ouvem algum relato de algum sintoma, já começa a ter o sintoma que ouviu. Se a pessoa começa a relatar, olha, essa doença começa com uma dor de cabeça. Ai, então é por isso que eu estou sentindo essa dor de cabeça. Olha, essa doença ela começa com falta de ar. E aí começa a me faltar o ar. Por quê? Porque eu estou atraindo aquilo que é negativo. Eu estou somatizando. Eu estou potencializando. E de tanto potencializar, pode ser que no futuro, se eu não tiver aquela doença, eu possa ter uma outra doença associada por questões médicas, por questões sanguíneas, que vão mudar a minha pressão sanguínea, vão mudar uma série de fatores no meu organismo que pode me levar a outras doenças. Medo de desapontar as pessoas. Tem pessoas que são tão temerosas de desapontar as pessoas. Nunca querem dizer não. Querem sempre dizer sim. Ou então ficam em cima do muro. Não tomam posições necessárias. Às vezes dizem sim para alguma coisa que não poderia ter dito sim. E lá adiante você vai ter que dizer não. E aí, já desapontou. Você tinha tanto medo de desapontar aquela pessoa. Se você tivesse dito não no início, talvez ela tivesse compreendido. Mas como você disse sim, e depois disse não, você acaba por desapontar a pessoa. Porque você teve medo de dizer aquilo que deveria ter dito. Medo do fracasso. Pessoas que não tentam, de forma alguma, progredir, já entram numa batalha fracassado, derrotado. Não, eu não vou fazer esse concurso, não, com certeza eu não vou passar. Mas você conhece esse assunto aí, rapaz? Estuda aí, se prepara. Não, com certeza. Vai vir alguém por cima, vai ter uma peixada, vai entrar gente pela janela, e eu no final, não quero. Por quê? Tem medo. Ou tem medo do fracasso, ou tem medo de desapontar as pessoas. Queridos, o pensamento negativo pode de fato atrair dificuldades para nós quando nos colocamos numa posição de fracasso, porque a gente já se sente derrotado. O psiquiatra Augusto Cury, autor de vários livros, nos diz o seguinte: o que pensamos afeta a nossa emoção, infecta a nossa memória e gera misérias psíquicas. Portanto, pensamento negativo afeta a sua emoção, infecta a sua memória e vai gerar misérias psíquicas. Mahatma Gandhi, advogado, formado em Londres, anticolonialista, disse o seguinte: o que pensais, passais a ser. Você pensa coisas negativas, você só terá coisas negativas na sua vida. Recapitulando, os custos do medo. O medo limita o seu potencial, o medo reduz a sua alegria, o medo destrói seus relacionamentos, o medo atrai aquilo que é negativo. Eu pergunto, todos esses custos são o preço que pagamos quando vivemos dominados pelo medo. Não é uma pergunta, aliás, é uma afirmação.
Esse é o preço que eu e você vamos pagar se continuarmos vivendo dominados pelo medo. Meu irmão, você tem medo? Você deseja viver assim? Querido, você deseja pagar os custos do medo? São altos. Está disposto? Meu irmão, minha irmã, você não gostaria de viver sem medo? Faça como Davi. Apesar de, naquele momento, durante uma oração, onde o contexto, ele pedia ajuda de Deus com relação àqueles medos, faça como ele. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Que hoje você possa ajoelhar e pedir ao Senhor que Ele liberte você de todos os seus medos maléficos, de todos os seus medos tóxicos. E Ele vai livrá-lo de todos esses medos. Amém? Senhor, eu te peço agora, Senhor, primeiramente por mim e por todos aqueles que estão me ouvindo, que ouviram a explanação da Tua palavra, que nós possamos expelir tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que se transforma em temor e medo maléfico em nossas vidas. Que nós não fiquemos estagnados, paralisados, que nós não comprometamos os nossos relacionamentos. Senhor, que nós possamos ter alegria de viver. Que nós não atraiamos coisas negativas nas nossas vidas. Que nós possamos depositar os nossos medos e as nossas ansiedades no Teu trono de graça. No nome de Jesus eu te peço. Amém. No próximo domingo, na segunda parte, soluções apresentadas por Deus em Sua palavra para retirarmos o medo do nosso coração. Nesta semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações, os sofrimentos, os problemas e os medos maléficos, nos apresentaremos diante de Deus em oração e Ele nos dará a vitória. Amém.